Vamos dar continuidade aos nossos estudos da noite, já que, mantendo essa linha, né, dos graus de evolução do espírito, que, graças a Deus, pela sua bondade infinita, Ele nos envia esses benfeitores espirituais que praticamente nos carregam no colo, né? Enquanto estamos aqui, não só encarnados, mas também quando estamos na erraticidade, procurando compreender e aprender as coisas da vida e da morte do corpo físico, porque às vezes não aceitamos. Mesmo o espírita, existem muitos desencarnados que não aceitam. Então, esses benfeitores, meus irmãos, que são os grandes obreiros de Deus, que estão sempre nos auxiliando, e quase sempre nós nem lembramos, né? Não nos damos conta de quanto que somos amparados por eles, né? Porque é exatamente esse o trabalho deles, no anonimato, né? na sutileza, porque já nos foi dito, todas as obras voltadas para o bem no universo é em nome de Jesus, permitidos por Deus. Então, esses irmãos nossos de grande, são as ferramentas de Deus para o auxílio da nossa colheita, da nossa semeadura. Estava falando ali sobre, o livre-arbítrio. Claro, todos temos o livre-arbítrio, tudo podemos, porém nem tudo nos convém, né? Deus nos dá a liberdade, né? E como é a lei da semeadura, temos que colher depois aquilo que semeamos. Então, voltando a esses irmãos benfeitores, Emmanuel traz aqui para todos nós um entendimento um pouquinho melhor do que é esses irmãos, o que são esses irmãos para nós. Como eu acabei de dizer, esses irmãos anônimos. Às vezes é até engraçado, teve algumas pessoas querem saber, quem que é meu benfeitor, o nome, isso, aquilo, e não conseguem. Passa uma encarnação inteira, eu sinto muito, não vai descobrir, né? Porque não é esse o objetivo de um benfeitor espiritual. Mas de uma coisa é certa, meus irmãos, Deus nos criou para também um dia nos tornarmos benfeitor de alguém, e por aí mais, até chegarmos ao nível espiritual de Jesus, governando um planeta e muito mais além, porque não para a evolução da criatura criada por Deus, não para a um ser crístico. Todos nós somos criados para um dia nos tornarmos mais do que seres crísticos. Então vamos lá. Então, quando a gente fala da minha pequenez, da nossa ignorância, da nossa imperfeição, então é essa a dimensão mais ou menos que a gente tem que colocar na nossa cabeça da situação que a gente se encontra hoje, né? Porque às vezes a gente fala, Marcelo, mas eu não faço mal para ninguém. E quanto de bem nós estamos fazendo para alguém, né? Não basta apenas não fazer o mal, nós temos que nos esforçar diuturnamente em fazer o bem, realizar o bem, pensar no bem, falar no bem, emanar vibrações no bem. Do livro Seara dos Médiuns, então, o estudo de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, lição 19,
que diz, intitulado de Espíritos da Luz. É uma reflexão de Emmanuel, tirado de um versículo aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, que fala que: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tenha caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então, perdão. Vamos lá. Uma reflexão sobre esses espíritos de luz, esses benfeitores que atuam incansavelmente ao nosso favor. Incansavelmente. Com toda amorosidade, com toda paciência, com a nossa teimosia, eles estão sempre lá, relutantes, sempre insistindo para que a gente continue seguindo no caminho certo, no caminho do bem. E aqui Emmanuel começa assim, parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade. Vejamos, caridade. No capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Então ele vai pegar parte desse versículo aqui e exemplificar algo no que esses irmãos fazem por nós e nós nem percebemos. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Eu gostaria de enfatizar aqui, porque às vezes temos grandes líderes religiosos, não querendo criticar ninguém, nenhuma crença, nem nada, nenhuma religião, porque cada um com as suas obras, né? Que às vezes quando aquela criatura, aquele ser encarnado, fiel, frequentador de uma casa religiosa, e ele já procura, né? Porque normalmente nós procuramos uma casa religiosa pela dor, não por amor, né? Sempre com nossos problemas, nossas aflições, nossas imperfeições e aquela perturbação toda e tudo mais, que é normal. Todos temos aflições, né? Então, alguns, né? Esses líderes religiosos, eles repelem. Eles não se dão ao trabalho de chegar, sentar com uma pessoa que está ali, acabou de cair ali na rua e adentra, às vezes não deixa nem entrar dentro do templo. Enquanto que esses irmãos benfeitores, eles compreendem sem julgamento a nossa situação, a nossa imperfeição, seja ela qual for. Invisivelmente eles nos amparam. O que acontece muitas das vezes, meus irmãos, somos amparados sim por outros irmãos encarnados, mas com uma gama enorme de propaganda, né? Isso sabemos que não é bom, né? Pois a caridade verdadeira é aquela feita no anonimato. Então vamos refletir a respeito disso. Não quero dizer que esses irmãos que fazem vídeos e publicam em redes sociais fazendo o bem estejam errados, né? Não é bem isso. Só que a reflexão o anonimato é que se faz necessário. Então por isso sempre gera essa dúvida nossa, né?
Será que a pessoa está realmente fazendo bem ou ela está se promovendo? Enfim, mas eu vejo, né, hoje, com meus olhos, depois de que eu já venho estudando dentro da doutrina espírita, eu não vejo com maus olhos esses irmãos que fazem isso, porque eles estimulam muitas pessoas a fazerem o mesmo, não pelo fato de querer aparecer, de mostrar para os outros, mas de fazer o bem, né, de se doar algo para alguém, né? Então eu tenho uma visão hoje diferente. Há um tempo atrás não tinha uma visão assim não, né? Eu achava errado, mas hoje já, com a minha compreensão, confesso a vocês que eu já também acho que é um bom exemplo, né? Não faria, mas é um bom exemplo. Então, ainda que falássemos linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles benfeitores de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal para o nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes de amor. Será que conseguimos ter esse tipo de sentimento quando vimos as barbáries dentro da mídia de um irmão para com o outro, para com o próximo, dentro do crime, dentro de vícios? Enfim, ainda que dissipássemos todas nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo a maior compaixão. Então vamos lá refletir a respeito desses irmãos benfeitores. Eu já disse no início, né, o anonimato tão necessário, eles seguem à risca essa regra. Outra, às vezes, o que acontece conosco, ele já adquiriu a gente pensa, né? Ele já adquiriu um certo nível espiritual, já um benfeitor, então ele já não precisa trabalhar tanto. Então ele já não passa mais por perturbação, ele não passa mais por dificuldade, ele já é um benfeitor, ele é um ser elevado. Equívoco. Quanto mais elevado o espírito, mais ele trabalha, mais ele pratica caridade, mais ele ama, mais ele perdoa, mais ele compreende e ampara. Inércia não existe no vocabulário desses irmãos, existe no nosso. Quando a gente senta para enfiar a cara no celular, ou ficar diante da TV assistindo uma novela, ou etc. Não estou querendo criticar ninguém não, meus irmãos, porque a gente precisa um pouquinho de lazer, mas a inércia faz parte da nossa vida, não da deles. Eles trabalham incessantemente, incansavelmente. Hoje, aqui, agora, nesse exato momento, vários deles estão aqui trabalhando dentro desse salão, enquanto nós estamos sentados, trabalhando em cada irmão aqui presente, já emanando vibrações e fluidos necessários para o refazimento tanto do corpo físico como do corpo perispiritual, trabalhando. Então, benfeitores, meus irmãos, não é um líder religioso que sobe num altar e fala e os outros calam. Ele exemplifica, ele vai à labuta, ele mostra para a gente como que tem que ser feito, com amor, com sinceridade, com anonimato, sem querer que ninguém veja, nem saiba o seu próprio nome, de onde ele veio, para onde ele vai. Esses são benfeitores, isso que é ser um benfeitores. E nós,
Nosso caminho é esse: nos tornarmos um dia seres mais elevados. Para quê? Para ajudarmos mais, através de palavra, da ação, do olhar. Olhar, Marcelo, olhar, né? Os olhos são a janela da alma. Quando olhamos com amorosidade para alguém, a pessoa percebe. Então, esses trabalhadores incansáveis no bem é que devemos muito do nosso respeito, porque, como mesmo foi dito na questão, nós não temos capacidade de escutar a Deus. Então, por quê? Mesmo que escutássemos, não compreenderíamos. Não temos ainda essa capacidade, muito menos de vê-lo, seja qual for a sua forma. Então, necessitamos o quê? Desses irmãos, para nos passar essas leis dele, essas vibrações dele. Nós necessitamos dos benfeitores e não nos damos conta. Então, meus irmãos, às vezes temos um conceito de que benfeitor é ser elevado e que já não precisa fazer mais nada. Errado, tá? Eles trabalham muito mais do que nós, muito. Só que e no bem, no amor, na caridade, que é o que Jesus nos recomendou. Fora da caridade não há salvação. Aqui então Emmanuel traz algumas atitudes desses irmãos. Espíritos da luz são pacientes, em todas as manifestações são benignos, não criticam, não condenam, não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam e tudo sofrem. Só que para esses irmãos, o que para nós aqui é um grande sofrimento, uma grande aflição, para eles é um piscar de olhos. Vamos dizer assim, é uma leve enxaqueca que passa. Por quê? Por quê? Porque eles não se envolvem, meus irmãos. Eles não deixam quando esses sentimentos que nos afligem chegam a eles também. Só que eles não se envolvem, eles não deixam crescer isso dentro deles, da existência deles. Eles aniquilam através da resignação e compreendem que aquilo ali vai passar também. Então eles não perdem o tempo deles remoendo aquilo que os aflige. Eles direcionam o quê? A trabalhar mais ainda, se ocupar ainda mais no bem, para que aquele mal diminua ou desapareça. E nós não percebemos a presença deles. Então a caridade deles nunca falha, enquanto que para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Então Emmanuel aqui nos traz o que?
a esperança que um dia também chegaremos lá, através do nosso esforço, né, nossa dedicação, ou, como falamos, nossa reforma íntima. Derrubar os conceitos antigos e construir os novos, alicerçados nos ensinamentos do Evangelho. Todos nós temos, como também foi dito aqui, todos nós temos dentro de nós a consciência das leis de Deus. Porém, nós fingimos que não conhecemos, porque todo mundo sabe o que é certo a se fazer, só que a gente finge que não sabe, finge que desconhece. Será que é nessa primeira encarnação nossa que estamos tendo contato com o Evangelho de Jesus? Será que em outras encarnações não conhecemos a lei do amor, a lei de Deus? Então como é que ela está contida dentro de nós, na nossa consciência? Nós que não exteriorizamos isso, nós nos esforçamos para isso. O que é ociosidade? É mais fácil a gente falar que não sabe, deixar para depois, do que fazer agora o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Por agora, então lembremos, meus irmãos, que um dia isso vai passar. Todas as nossas aflições vai passar. Vai acabar, Marcelo? Não. Só vamos aprender a como encará-las da maneira com amor. Nós é que vamos mudar. Os problemas serão os mesmos. Assim como os próprios benfeitores também têm esses problemas, eles encaram de uma maneira diferente. Nós temos o quê? Que aprender isso também. Resignação, meus irmãos. Indulgência. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças, falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Então somos crianças ainda em âmbito espiritual, engatinhando, dando ainda os rastejando, como aquele bebê que está rastejando. É essa a nossa situação atual no processo evolutivo. Por isso estamos aqui encarnados juntos neste planeta abençoado de prova e expiação que acolheu a todos nós. Somos todos na mesma situação. Uns estão um pouco mais compreensivos com as leis de Deus e outros nem tanto assim, mas estamos todos juntos, não estamos diferentes uns dos outros. Nós é que nos distanciamos uns dos outros, assim como nós nos distanciamos de Deus, assim como nós nos distanciamos de Jesus e de todos os ensinamentos dele. Não é Ele que se afasta de nós, não é Deus que deixa a gente à revelia, nós é que nos afastamos. A lei é essa, meus irmãos. Tudo vale do nosso esforço. Sempre teremos o amparo deles. Mas eu sofro tanto, Marcelo. É porque necessita, meu irmão. Agradece. Está de pé. Está podendo passar por isso. Resgatando isso na sua existência. Agradece a Deus por isso. Se quer te rogar, não rogue forças. Não rogue para que Deus tire isso, essa dificuldade de você. Mas rogue força para superar. Entendimento, compreensão. Então nós somos ainda muito infantis, ainda muito crianças, e precisamos amadurecer, porque os tempos estão chegados, meus irmãos. Não temos mais o luxo de deixarmos para a próxima encarnação. Agora é a hora.
da nossa mudança. Já se passaram mais de 2000 anos com a vinda do Jesus, do Cristo, nos ensinando a lei da caridade e do amor. Não temos mais desculpas para adiar a nossa evolução. Estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos então tudo que venha a ser pueril, tudo que venha a ser infantil, quando nós nos livrarmos das imperfeições que ainda carregamos da carne. Mas a carne é ruim, Marcelo? Não, a carne é necessária para todos nós, para a gente aprender, para a gente passar pela prova. Qual prova? As nossas aflições. Encarar, compreender, passar e agradecer e guardar esse aprendizado para a existência nossa eterna. Vai ficar guardado. Só isso que nós vamos levar daqui. As experiências e as nossas obras. Verificaremos assim a grandeza deles, os irmãos benfeitores, como a víssemos retratadas em espelho, confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que eles nos assistem. É só um parênteses aqui, né, meus irmãos? Por quê que Emmanuel fala que nós somos muito egoístas ainda? Porque nós nos preocupamos sempre com os nossos problemas em primeiro plano. Em segundo plano é meu filho, meu pai, minha mãe, minha família. Terceiro plano, minha família. Aí, se sobrar algum tempo, eu me preocupo com o próximo. Isso se chama egoísmo. E o que esses irmãos benfeitores, que não sofrem como a gente acha que eles sofrem, que eles não sofrem, mas eles sofrem, eles passam também por sofrimentos. Eles pensam em quem primeiro? Em nós, depois neles. Então vejamos a diferença, né? Que caminho estamos seguindo para a nossa verticalização da alma? Egoísmo, mãe de todos os males da terra. Enquanto eles, com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Conforte-nos, pois, reconhecer que se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita, caridade caprichosa, temos junto de nós a caridade desses mensageiros do Senhor, que é sempre maior, porque não esmorecem em tempo algum. Por isso são benfeitores da humanidade, benfeitores nossos. Então, meus irmãos, a reflexão aqui é para a gente compreender que existem, no plural, para cada um de nós, muito mais irmãos nos auxiliando no plano espiritual do que possamos imaginar. Quanto mais dificuldade possuímos, meus irmãos, mais desses irmãos que nos auxiliam. Não imaginemos o quanto é lindo o trabalho deles e quanta paciência eles dispõem para nós. Não estamos desamparados, meus irmãos, e nunca estamos sós. Lembremos sempre disso. Sempre teremos esses irmãos ao nosso lado, nos carregando no colo espiritualmente, nos momentos de grandes aflições. Sejamos gratos e lembremos sempre disso, na grandiosidade de Deus
em permitir tantos irmãos que nos auxiliem, nos guiem anonimadamente, sem levantar uma câmera de celular para mostrar, ou uma bandeira da paz, da benfeitoria e etc. No anonimato, sem ao menos sabermos o nome deles. E no mínimo, cada um de nós tem 2, no mínimo 2. Então pensemos nisso, meus irmãos, e sejamos gratos sempre à justiça divina, porque o que passamos hoje é colheita daquilo que semeamos no passado, e temos que aprender, refletir e agradecer, porque são bênçãos em nossas vidas, e isso não tem preço. Então que Jesus nos abençoe, meus irmãos, agradecendo novamente a Ele, a todas as bênçãos recolhidas na noite de hoje, através dos estudos e desses fluidos que pairam neste ambiente, harmonizando e abençoando cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, através desses queridos irmãos benfeitores espirituais, dirigentes desta casa abençoada, que nos acolhe com tanto amor, tanto carinho, permitindo-nos na noite de hoje receber esse banquete espiritual provindo do Pai Maior. Jesus, Senhor, sempre somos gratos a Ti pelas bênçãos recolhidas e todos os Seus exemplos contidos no Evangelho. Fica conosco, Mestre amado, e ajuda-nos a estar contigo, não só na noite de hoje, mas sempre. Que assim seja.